Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rigamonte do Organiza Concursos e agora estaremos realizando a nossa aula de segunda lei da termodinâmica. Antes, vamos começar com um conceito muito importante que é o conceito de irreversibilidade. O que é um processo reversível, antes de tudo? Processo reversível é um processo, a definição aqui, em que tanto o sistema quanto a vizinhança podem retornar aos seus estados originais. Por exemplo, se eu tiver um pêndulo, se eu tiver um pêndulo, em uma situação ideal, em uma situação hipotética, se eu soltar esse pêndulo de uma determinada altura, em relação ao um ponto zero aqui, ele vai ter uma energia potencial gravitacional. Então, se eu soltar esse pêndulo, se não tiver nenhuma irreversibilidade, agora vamos chamar assim, por exemplo, o atrito, que pode existir aqui, resistência do ar é outro exemplo, que pode vir a prejudicar o movimento desse pêndulo. Se não houver nenhuma irreversibilidade, esse pêndulo ele vai ficar balançando aqui para sempre. Então essa é a definição de um processo reversível, ok? Porque ele vai retornar aqui ao seu estado original sempre. Um outro exemplo, um exemplo aqui um pouco mais voltado à termodinâmica. Se eu tiver um gás aqui dentro tem um gás, eu aplico aqui um trabalho, eu vou sair do estado 1, vou para o estado 2, que é o meu gás comprimido, ok? Meu gás agora vai estar mais comprimido. E aí, se não houver, claro, nenhuma reversibilidade, se os processos acontecerem lentamente, se não houver nenhuma troca de calor aqui para a vizinhança, se eu soltar esse gás depois, o que vai acontecer? Ele vai se expandir, ele vai gerar trabalho. Então ele vai voltar aqui para o estado 3. E esse estado 3 vai ser igual ao estado 1. Então isso é um processo reversível. Só que na natureza, os processos são irreversíveis. E alguns exemplos de irreversibilidade, que a gente já disse: atrito, efeito Joule, perda de carga, resistência do ar, reações químicas espontâneas, etc. E agora então vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica. O que é a segunda lei da termodinâmica? Ela nos diz o seguinte: que os processos eles ocorrem em uma determinada direção. Então, mesmo que satisfaça a primeira lei, que a energia seja conservada, não necessariamente os processos vão satisfazer a segunda lei da termodinâmica. Vamos dar alguns exemplos aqui. Suponha que eu tenha uma sala aqui, a temperatura ambiente a 25 graus Celsius. Uma sala. E eu coloco nessa sala um copo com gelo. Vai ter água aqui e gelo. Água e gelo. O que vai acontecer? O calor ele vai vir, óbvio, da sala. Ele vai vir da sala para o meu corpo frio. No meu caso, a minha água com gelo. Então, o processo ele vai acontecer em uma determinada direção. Ele vem do quente para o frio. Ok? Esse é um exemplo mais simples para a gente começar. Agora, pensa no seguinte. Se eu tiver uma sala, e eu tenho uma resistência ali nessa sala, num circuito aqui, eu tenho uma resistência, eu sei que por efeito Joule, se eu tiver uma corrente passando aqui, o que vai acontecer? A minha resistência, ela vai esquentar a sala, ok? Agora pensa no contrário. Se eu esquentar, se eu tiver um circuito
e eu esquentar o ambiente onde esse circuito está, se eu jogar calor para cá, ele vai gerar corrente? Não, né? Então é isso que nos quer dizer a segunda lei da termodinâmica, que os processos eles ocorrem em uma direção, né? A gente vai ver que os processos, por exemplo, eu posso sim retirar calor de um corpo frio e jogar para o mais quente, só que aí eu vou precisar de um outro efeito, né? Eu vou precisar de trabalho. Então a definição da segunda lei da termodinâmica é isso, essa frase bem simples aqui, mas não se esqueça que os processos ocorrem em determinada direção. Nesse conceito aí de segunda lei da termodinâmica, surgem alguns enunciados. Dois enunciados famosos é o enunciado de Kelvin Planck e o enunciado de Clausius. O que nos diz o enunciado de Kelvin Planck? É impossível para qualquer sistema operar em um ciclo termodinâmico e fornecer trabalho líquido para sua vizinhança, trocando energia na forma de calor com um único reservatório térmico. Tá, o que ele quer dizer com isso? Que é impossível eu ter aqui uma máquina térmica, né? Eu tenho aqui uma máquina térmica, e é impossível que, a partir de um reservatório térmico, né, eu dou calor para essa minha máquina térmica, e é impossível que eu tenha um trabalho aqui que seja igual ao calor que eu dei para a máquina térmica. É impossível que isso aconteça. É isso que quer dizer o enunciado de Kelvin Planck. Isso vai implicar na definição de eficiência térmica, que ela vai ser exatamente o trabalho gerado pela minha máquina térmica dividido por esse calor aqui, que é a quantidade de energia que eu cedi para a máquina. Isso aqui, consequentemente, vai ser sempre menor que 1, de acordo com o enunciado de Kelvin Planck. Porque o trabalho líquido ele vai ser sempre menor do que o calor que eu cedi para a minha máquina térmica. E temos também o enunciado de Clausius. O que nos diz o enunciado de Clausius? Que é impossível um sistema operar de modo que o único efeito resultante seja a transferência de energia na forma de calor de um corpo frio para um corpo quente. Ele está me dizendo que é impossível eu transferir energia de um corpo frio para um corpo quente se eu não tiver outro efeito. A gente sabe, né, que em um corpo, se eu tiver uma parede aqui a 20 graus Celsius e aqui a 30 graus Celsius, o calor vai ser transferido nessa direção. Vai ser transferido para cá. Certo? Só que eu posso sim, se eu tiver, por exemplo, aqui um ambiente com ar-condicionado, por isso que ele está a 20 graus Celsius, e lá fora, aqui o ambiente está a 30, e aqui eu tenho um ambiente condicionado. Eu posso sim transferir calor de um corpo frio, de um ambiente frio, para um ambiente mais quente. Só que eu preciso de um outro efeito, né? O único efeito não vai ser a transferência de calor. Eu tenho que ter aqui um ar-condicionado, por exemplo. Que aí eu vou precisar de quê? De trabalho para ele funcionar. Então aí já está fora do enunciado de Clausius, ok? Porque eu estou tendo um outro efeito. Isso que ele está me dizendo, que se eu não tiver um outro efeito, se eu tiver apenas a transferência de energia na forma de calor, ou seja, sem trabalho, né, um calor do corpo frio nunca vai para o corpo quente. E uma propriedade muito importante, né, quando a gente está tratando de segunda lei da termodinâmica, é a entropia, que é uma medida do caos. Então, quando eu estou olhando para uma substância, a entropia ela é entendida como uma medida da desordem molecular. Então, quanto mais desordenada, né, estiverem as minhas moléculas, maior vai ser a entropia da minha substância. E aí, Clausius, ele chegou nessa desigualdade aqui.
né? Que ela diz o seguinte, que a integral cíclica da transferência de calor dividido pela temperatura na fronteira, isso é, a soma de todas essas transferências de calor dividido pela temperatura na fronteira de um sistema, ela tem que ser menor ou igual a zero. E aí ele percebeu o seguinte, que quando ele tinha a trajetória, e quando ele analisava um problema, que um processo era internamente reversível, o valor obtido por essa integral aqui, ela parava de depender da trajetória e passava a depender apenas dos pontos inicial e final do meu processo. Ou seja, isso nos refere ao estado da minha substância. Então, se eu tiver ali, se eu conhecer o estado 1 e o estado 2, eu vou conseguir calcular essa integral aqui. Isso falando de um processo internamente reversível. E aí ele lembrou que quando eu dependo somente do estado ali, eu estou me referindo a uma propriedade. E aí ele chamou essa propriedade de entropia. Então ele definiu a entropia dessa maneira, A diferencial da entropia é igual a diferencial da transferência de calor dividido pela temperatura na fronteira. Beleza, agora quando a gente analisa um processo isotérmico e internamente reversível, a gente tem o seguinte, ds é igual a T-Ronquet sobre T. Vou integrar os dois lados, mas essa temperatura é constante, porque é um processo isotérmico, então ela pode sair da integral. 1 sobre T0, integral de T-Ronquet. E aí a minha integral do ds vai virar 1 ΔS, e aí vai ficar a integral aqui do diferencial do calor, vai ser a quantidade de calor transferido total, dividido pela temperatura, que é constante. E aí eu consigo, eu chego nessa equação aqui e consigo calcular a variação da entropia do meu sistema. E aí surge também um conceito muito importante de eficiência isentrópica, para eu comparar a eficiência do meu componente com um componente perfeito. Porque a gente sabe que as irreversibilidades elas vão causar a perda de eficiência do meu componente. Então, vamos lá. Eficiência isentrópica de turbinas. Quando eu estou olhando aqui para uma turbina, eu estou entrando aqui no meu estado 1, saindo no estado 2 e produzindo trabalho. Ok. Então, para que a minha turbina seja ideal, para que ela seja ideal, o meu trabalho obtido por uma turbina isentrópica ela tem que ser maior do que uma turbina real, porque eu quero aumentar o meu trabalho. Então, para o meu trabalho ser maior, o meu isentrópico tem que ser maior do que o real. E aí, a gente vem aqui para a equação da eficiência isentrópica, que é o quê? Eu dividi o real pelo isentrópico, porque o meu real ele vai ser menor do que o isentrópico. E aí o real vai ser H1 menos H2R, H2R é a entalpia no estado 2 real, dividido por H1 menos H2S, que H2S é o estado 2 idealmente. Ok? Então eu tenho essa equação aqui. Para lembrar dela é muito fácil, é só você lembrar que eu quero uma eficiência máxima da turbina quando eu tiver o caso isentrópico. E sempre o máximo ele vem para baixo aqui. Ok? Então eu divido o real pelo ideal. Agora, quando eu estiver olhando para compressores, aí eu vou inverter as coisas. Porque quando eu tenho um compressor, entrando em 1, saindo em 2, em vez de produzir trabalho, eu estou injetando trabalho no meu compressor, para eu chegar até o estado 2. Então eu quero gastar o mínimo de energia possível. Então o meu trabalho isentrópico ele tem que ser menor do que o real, porque eu quero gastar menos trabalho. Dessa forma, a forma de calcular aqui a eficiência isentrópica de compressores é eu dividindo
o trabalho menor pelo maior. E o menor vai ser o isentrópico e o maior vai ser o real. Então essas foram as referências utilizadas para a realização dessa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.